A empregada chega para limpar e encontra bebê chorando. Quando o milionário aparece, tudo muda. Lara nunca imaginou que seu primeiro dia de trabalho em uma mansão tão luxuosa. Os muros altos com cercas elétricas cercavam aquela propriedade que parecia ter saído de um filme. O sol batia com força sobre as pedras do caminho, enquanto ela, nervosa, segurava sua vassoura como se fosse uma espada. A mansão era imensa, com janelas que pareciam olhar para ela. E em cada canto havia algo que a fazia sentir como se estivesse em um mundo diferente. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao aroma de flores exuberantes que adornavam o jardim. Enquanto andava pelo corredor silencioso, Lara ouviu um som que fez seu coração acelerar. Um choro intenso e desolador, vindo de um dos quartos. Hesitante, ela seguiu o som, sua curiosidade empurrando-a para frente, mesmo com uma pontada de medo apertando seu peito. Quando ela girou a maçaneta e entrou, a cena que encontrou fez sua respiração falhar. No berço, um bebê chorava. Pequeno, com olhos grandes e redondos, o inocente estava desesperado, e o peito de Lara se apertou dentro dela. "Eu não posso", sussurrou, olhando ao redor, como se esperasse que alguém a ajudasse a entender aquela situação absurda. Mas a única resposta foi o choro crescente da criança. Então, antes que pudesse decidir seu próximo passo, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto com uma aura que exalava poder e mistério entrou na sala. Seus olhos azuis eram penetrantes e o modo como olhou para o bebê fez Lara sentir um calafrio. Era Leonardo, o milionário recluso, o homem de quem todos falavam em sussurros. "Você encontrou meu filho?" ele disse com uma voz grave, quase despedaçada. As palavras saíram de seus lábios como se as estivesse carregando há muito tempo. Lara piscou sem entender. Seu filho? A pergunta escapuliu de sua boca antes que pudesse segurá-la. As revelações que ele estava prestes a compartilhar pareciam profundas como o oceano. Sim, Maia é fruto de uma relação complicada. A expressão de Leonardo revelava dor, um eco de lembranças que ela não podia compreender. Era para ser uma vida secreta, protegida de um mundo que não entenderia. Mas as coisas mudaram. O olhar dele escaneou o cômodo como se temesse que os fantasmas de seu passado aparecessem a qualquer momento. Mas o choro do bebê fez tudo parecer tão real e urgente. Lara, consumida pela compaixão, deu um passo em direção à criança. "Posso segurá-la?" perguntou. E o olhar de Leonardo se sofenou, como se visse uma luz no meio da escuridão. A tensão crescia, com segredos obscuros pairando no ar. Lara sentia que não estava apenas diante de um milionário, mas de um homem marcado pelo peso da culpa, da responsabilidade e da dor. Enquanto ela pegava o bebê nos braços, a temperatura da sala parecia mudar. Um ruído distante incomodou. O silêncio! O aviso de que o passado de Leonardo estava prestes a voltar com vingança. "Cuidado, Lara." Ele alertou. "Existem aqueles que desejam expor a verdade, que querem destruir o que construí." O tom de sua voz esquentou, e o medo tomou conta dela. O que mais estava escondido sob a superfície daquela relação tumultuada? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lara hesitou ao sentir o peso da criança em seus braços. O choro do bebê ressoava como um eco dentro dela. E o olhar de Leonardo, com aqueles olhos azuis intensos, parecia buscar resposta em seu coração. Mas o momento foi interrompido por um barulho ensurdecedor vindo de fora, como se algo tivesse quebrado a serenidade da mansão. Lara, fique longe da janela! A voz de Leonardo cortou o ar com urgência, e ele se aproximou rapidamente dela, quase como um escudo. No fundo, o barulho. Som de gritos e uma certa confusão invadiram o ambiente. Um sinal de que algo muito errado estava acontecendo. Lara se encolheu, mantendo o bebê perto de seu peito. O choro da criança parecia agora um lamento, prenunciando a tempestade que se aproximava. O que está acontecendo? Perguntou, tentando compreender a situação. É melhor você sair daqui. A voz de Leonardo tremeu. Ele olhou para a porta, estreitando os olhos. Tem pessoas que não devem estar aqui. Eu não posso deixar que você se machuque. E então, como se a energia da sala tivesse mudado completamente, Lara percebeu um movimento pela porta, mas não era o que esperava. Uma mulher entrou em um ímpeto frenético, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Leonardo, você não pode esconder a verdade para sempre. A mulher tinha cabelos desgrenhados e um olhar que exalava um misto de dor e determinação. Lara sentiu um nó na garganta. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que ela não esperava. Isabela! Ele exclamou, os dentes apertados, parecendo nervoso e preocupado. O que você está fazendo aqui? Vejo que você já encontrou uma babá improvisada. Isabela interrompeu, apontando para Lara. Como se isso pudesse apagar o que você fez. O clima entre eles ficou tenso, carregado de uma sombra que Lara não compreendia. Ela olhou para o bebê em seus braços, confusa. A mulher estava se referindo a Maia como se fosse um símbolo de algo muito mais profundo e sombrio. Você precisa sair agora, Lara. A voz de Leonardo a acordou do transe em que estava. Mas antes que pudesse dar um passo, Isabela a encarou com desdém. Ela não sabe de nada, não é? Você tem sorte, menina! E para surpresa de todos, a mulher deu um passo à frente e, em um gesto rápido, puxou uma fita de papel do bolso. A verdade vai vir à tona! E quando isso acontecer, não haverá como escapar. Como um estalo, ela jogou a fita no chão e sua forma se transformou em uma folha que se desdobrou no ar como mágica. As letras apareciam em letras garrafais, revelando fatos que pareciam insuportáveis. Leonardo Martínez utilizou o escândalo financeiro para encobrir o verdadeiro pai de Maia. O ar ficou pesado. Lara piscou, sem saber se acreditava no que via. Olhou de Leonardo para Isabela, passando por uma avalanche de emoções. O que aquilo significava? E quem era realmente aquele homem que se mostrava tão perdido e vulnerável? Leonardo parecia ter levado um soco no estômago. Ele se virou, a expressão confundida, enquanto as palavras de Isabela ecoavam como um golpe de realidade. O silêncio era tão denso que Lara podia escutar seu próprio coração pulsando. Isabela sorriu,
Um sorriso que não era de alegria, mas de vitória. Você não pode esconder para sempre, querido. O mundo vai saber quem você realmente é. E antes que alguém pudesse fazer algo, ela se virou e saiu, deixando um rastro de caos na sala. Lara sentia os olhos de Leonardo em si, buscando alguma resposta que ela não tinha. Eu não sei o que está acontecendo, disse, sua voz falhando. O bebê, em seus braços, parou de chorar, como se sentisse a tensão e a fragilidade do momento. Lara, a verdade é mais complexa do que você imagina. O olhar dele estava cheio de segredos, medos, e enquanto a escuridão da revelação circulava ao redor deles, algo dentro de Lara começou a mudar. Quem era ela realmente ali? E qual era seu papel nessa história que ganhava contornos inesperados e perigosos? Essa pergunta ecoou na mente de Lara enquanto a porta se fechava atrás de Isabela, deixando uma sombra e um mistério que ela nem podia começar a entender. O que mais estava por trás dessa revelação? E o que significava tudo isso para ela, para Maia e para o próprio Leonardo? Lara sentiu o peso da tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O olhar de Leonardo, tão intenso antes, agora tinha uma sombra de desespero. Ele parecia distante, perdido em seus pensamentos, e isso deixava um frio na barriga dela. O bebê, em seus braços, começou a se mexer um pouco, como se sentisse as emoções tumultuadas ao redor. Antes que ela pudesse processar tudo, houve um estrondo na porta e a madeira se partiu em estilhaços. Um homem entrou, ofegante. Uma expressão de pânico que fez Lara estremecer. Ele tinha cabelos desgrenhados e roupas amassadas, como se houvesse corrido por muito tempo. Leonardo, eles estão aqui! Ele gritou e a voz soou como um trovão. O coração de Lara disparou. Quem está aqui? Perguntou, mais preocupada com o bebê a esta altura. Leonardo não respondeu. Ele estava paralisado, os olhos fixos no homem que entrara. Precisamos sair agora! O homem se virou e puxou Leonardo pela mão. Mas ele estava em choque, como se não conseguisse deixar a sala. Maia não pode ficar aqui. Maia? Lara sussurrou confusa. Era o nome do bebê, mas como esse homem sabia? Um nó na garganta dela se apertou. A atmosfera estática que os envolvia se desfez com o alvoroço do homem. Então, como um eco distante, Lara ouviu vozes do lado de fora, avançando, crescendo. Um grupo se aproximava, e a ideia de que pessoas perigosas poderiam estar à espreita a deixou apavorada. Leonardo finalmente se moveu, pegou Maia e deu um passo à frente, protegendo-a como se fosse o escudo. Por favor, Leonardo, temos que ir. Não há tempo. O homem implorou, e uma expressão de tristeza passou pelo rosto de Leonardo. Mas então ele olhou para Lara, e por um instante seus olhos se encontraram. Ela viu ali algo que nunca esperava. Uma decisão sendo forjada, um dilema que a deixava tensa. Lara, escute, ele disse, e a voz dele estava grave, quase desesperada. Você precisa saber a verdade sobre Maia. Você é parte disso. O mundo pareceu girar em torno dela. Parte disso? Eu não entendo. As palavras saíram como um grito abafado. Ela é. Não sou apenas eu que carrego o peso dessa verdade. Tem mais.
As palavras dele balançavam entre eles como um fio prestes a se romper. Então, no auge da tensão, um tiro ecoou. O som reverberou pelas paredes da mansão, fazendo todos se encolherem. Lara sentiu um gelo na espinha enquanto o homem a seu lado se jogava no chão. "Saia!" ele gritou, e o caos reinou. O choque a atingiu como uma onda. Ela olhou para Leonardo, que agora parecia fragilizado. O que estava acontecendo? E o que exatamente ele queria dizer sobre ser parte de tudo isso? Uma sensação de urgência e medo a dominou, enquanto mais barulhos ecoavam do lado de fora. O homem que tinha entrado parecia decidido a proteger a si mesmo e a proteger Leonardo, mas quem estava atrás deles? Aquela revelação, aquela tensão, estava prestes a explodir. Uma simples empregada estava no meio de tudo isso. Uma sensação de que todos estavam interconectados, que a linha entre passado e presente estava prestes a quebrar, a deixou sem chão. Que segredos estavam escondidos à espreita, esperando para serem revelados. E por que a vida dela estava prestes a mudar para sempre? Lara sentiu o peso da tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O olhar de Leonardo, tão intenso antes, agora tinha uma sombra de desespero. Ele parecia distante, perdido em seus pensamentos, e isso a deixava com um frio na barriga. O bebê, em seus braços, começou a se mexer um pouco, como se sentisse as emoções tumultuadas ao redor. Antes que ela pudesse processar tudo, houve um estrondo na porta, e a madeira se partiu em estilhaços. Um homem entrou, ofegante, com uma expressão de pânico que fez Lara estremecer. Ele tinha cabelos desgrenhados e roupas amassadas, como se houvesse corrido por muito tempo. "Leonardo! Eles estão aqui!" ele gritou, e a voz soou como um trovão. O coração de Lara disparou. "Quem está aqui?" perguntou, mais preocupada com o bebê a essa altura. Leonardo não respondeu. Ele estava paralisado, os olhos fixos no homem que entrara. "Precisamos sair agora." O homem se virou e puxou Leonardo pela mão, mas ele estava em choque, como se não conseguisse deixar a sala. "Maia não pode ficar aqui!" "Maia?" Lara sussurrou, confusa. Era o nome do bebê. Mas como esse homem sabia? Com nó na garganta dela se apertou. A atmosfera estática que os envolvia se desfez com o alvoroço do homem. Então, como um eco distante, Lara ouviu vozes do lado de fora. Avançando, crescendo. Um grupo se aproximava. E a ideia de que pessoas perigosas poderiam estar à espreita a deixou apavorada. Leonardo finalmente se moveu, pegou Maia e deu um passo à frente, protegendo-a como se fosse um escudo. "Por favor, Leonardo, temos que ir! Não há tempo!" O homem implorou, e uma expressão de tristeza passou pelo rosto de Leonardo. Mas então ele olhou para Lara, e por um instante seus olhos se encontraram. Ela viu ali algo que nunca esperava. Uma decisão sendo forjada. Um dilema que a deixava tensa. "Lara, escute!" ele disse, e a voz dele estava grave, quase desesperada. "Você precisa saber a verdade sobre Maia. Você é parte disso. O mundo pareceu girar em torno dela." "Arte disso? Eu não entendo!" As palavras saíram como um grito abafado. "Ela não sou apenas eu que carrego o peso dessa verdade. Tem mais!" As palavras dele balançavam entre eles como um fio prestes a se romper. Então, no auge da tensão, um tiro ecoou. O som reverberou pelas paredes da mansão, fazendo todos se encolherem. Lara sentiu um gelo na espinha enquanto o homem a seu lado se jogava no chão. "Saia!" ele gritou,
e o caos reinou. O choque atingiu como uma onda. Ela olhou para Leonardo, que agora parecia fragilizado. O que estava acontecendo? E o que exatamente ele queria dizer sobre ser parte de tudo isso? Uma sensação de urgência e medo a dominou, enquanto mais barulhos ecoavam do lado. De fora, o homem que tinha entrado parecia decidido a proteger a si mesmo e a Leonardo. Mas quem estava atrás deles? Leonardo! O que está acontecendo? Lara gritou, mas ele não respondeu. O olhar dele estava fixo em algo atrás dela. E de repente, o tempo pareceu parar. Uma figura grotesca apareceu na porta destruída. Um homem amplo com um sorriso maligno, segurando uma pistola fumegante. O terror invadiu o espaço e o queixo de Lara despencou. Olha quem decidiu finalmente mostrar a cara! O milionário fracassado e sua nova babá. O homem riu. Seu tom era de desprezo. Lara sentiu um aperto no coração, enquanto uma onda de reconhecimento a atingia. Ela conhecia aquele rosto, vagamente, de fotos e histórias. Era o rival financeiro de Leonardo, alguém que sempre parecia estar um passo à frente. O que iria ali? Por que você está aqui? Leonardo perguntou, sua voz agora baixa e tensa. O que você quer? O homem deu um passo à frente, as sombras dançando em seu rosto. A verdade, querido. As pessoas precisam saber que você não é quem diz ser. Você acha que pode esconder seu passado para sempre? Ele olhou para Lara, a expressão de desprezo se transformando em um sorriso cruel. E você, querida, vai ser um grande trunfo na verdade que estou prestes a revelar. Lara congelou. O que ele queria dizer com isso? Quais segredos ela estava prestes a descobrir? O silêncio na sala era palpável, e o choro do bebê parecia o eco de uma consciência fazendo perguntas sem respostas. Os segredos estavam à espreita, prontos para serem expostos. Você não sabe de nada, Lara. Todo mundo está prestes a ficar chocado com a verdade. O sorriso do homem se alargou e um frio percorreu o corpo dela. O que mais estava escondido sob a superfície? Qual era a verdadeira ligação dela com Maia? E por que Leonardo a escolheu? Um misto de terror e fascínio tomou conta dela. O mundo que conhecia começava a desmoronar, e ela estava no centro de uma tempestade. Agora, mais do que nunca, Lara precisava de respostas. E as revelações estavam se aproximando. Lara congelou, paralisada diante da figura grotesca na porta. O homem, com um sorriso cruel, olhava para ela como se fosse um brinquedo quebrado. O medo a apertou por dentro e sua mente girava. Quem era ele de verdade? O que ele queria? Você não sabe de nada, Lara. O homem continuou, como se estivesse delirando de satisfação. Toda essa situação que você está vendo é só o começo. Ele se virou para Leonardo, o desdém evidente em sua expressão. Acha que pode esconder o passado para sempre? O mundo precisa saber, e eu vou garantir que eles saibam. Cale a boca! Leonardo gritou, seu tom irrompendo como um trovão. Deixe-a fora disso! Ele segurava Maia com força, a pequena oferecendo a ele uma fragilidade que contrastava com a tensão crescente. Lara sentiu seu coração disparar. O ambiente estava carregado de energia negativa, como uma tempestade prestes a desabar. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, sua voz mal saindo, entrecortada pelo terror. O homem zombou. Você?
Você vai ser a chave de tudo isso. Sua inocência vai expor as fraquezas dele. Ele apontou para Lara, como se a estivesse rotulando. Leonardo não pode controlar o que já está saindo da jaula. E você, querida, vai ser a responsável. Antes que pudesse entender o que estava se passando, mais tiros ecoaram. Não pela porta, mas vindo de um canto escuro da sala. Lara mal teve tempo de se mover. O homem que a ameaçava disparou. Mas não. Leonardo! Era um tiro em sua direção. O impacto da bala pegou o homem despreparado, fazendo-o cambalear para trás. Não! Lara gritou, mas já era tarde demais. O homem caiu no chão e a sala se transformou em um caos absoluto. Outro homem surgiu, escuro como uma sombra, segurando uma arma. Era um dos capangas que Leonardo sempre mencionava, e sua expressão era de pura frieza. Achei que você não estivesse aqui, disse, olhando para Lara com um deslize de desprezo, balançando entre alucinação e realidade. Algo dentro de Lara se quebrou. O que está acontecendo? As palavras saíram como um grito sufocado. O caos a envolveu como uma névoa pesada. Ela olhou de Leonardo para o corpo caído. Você conhece esse homem? Leonardo parecia imóvel, uma máscara de choque em seu rosto. Sim, ele era meu sócio, mas não está mais. As palavras saíram em sussurros, como se fossem um fardo. E então Lara viu o que não queria ver. Uma expressão de dor cruzar o rosto dele. Um misto de raiva e tristeza. A verdade estava exposta, como um ferimento aberto. Ele era? A conexão se formou em sua mente, como um quebra-cabeça torturante. Você o traiu? Não era assim. A voz de Leonardo falhou, perdida entre a confusão. Ele estava prestes a expor segredos que poderiam destruir tudo que construí. As palavras reverberaram na sala. Lara olhou em volta, buscando refúgio em qualquer lugar. Seu mundo estava se desmoronando. E enquanto sentia a pressão aumentando, algo se rompeu. A relação que havia construído com Leonardo, tudo parecia uma mentira. Um jogo de poder em que ela era apenas uma peça. E aquele homem, o sócio, ele tinha um plano que ia além do que entendia. Um grito ecoou, e antes que pudesse perceber, Leonardo a puxou para perto de si, como se ela fosse o último laço que o mantinha firme naquela realidade. Precisamos ir agora! Mas Lara estava paralisada, absorvendo a magnitude da revelação. Cuidado, Lara! O capanga gritou, apontando a arma para eles. A tensão estava no auge. Ninguém vai sair vivo até a verdade ser revelada. E naquele momento, sem aviso, Lara percebeu. Ela era a chave. A única que poderia desatar o nó emaranhado que unia todos eles. O que era, na verdade, uma armadilha? E como ela se encaixava naquela teia de mentiras? Então foi quando a porta se estourou, revelando uma mulher que Lara nunca havia visto, mas que carregava um ar de familiaridade assustadora. A mulher parou na entrada, com um olhar que parecia atravessar a sala, como um raio. Eu voltei, ela disse, e tudo na sala congelou. Lara ficou paralisada. Quem era ela? E por que seu retorno mudaria tudo? O que mais estava prestes a ser revelado? O caos parecia apenas começar. Lara ficou paralisada,
absorvendo as palavras da mulher que acabou de entrar. A figura enigmática parecia irradiar uma energia familiar, mas ao mesmo tempo desconhecida. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, sua voz trêmula. A mulher, de cabelo desgrenhado e olhar profundo, fixou os olhos em Lara. Sou eu, Sofia, sua mãe. As palavras saíram como uma explosão no ar pesado da sala. O tempo pareceu parar. Lara sentiu o coração parar de bater. Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava, tentando processar o que acabara de ouvir. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Aquela mulher, aparentemente perdida e desnorteada, dizia ser a mãe dela. Leonardo também parecia em choque, sua expressão se contorcendo entre a confusão e a dor. Sofia? Como você pode estar aqui? Ele olhou para a mulher, como se buscasse entender a impossibilidade diante. Teles! Lara, por sua vez, lutava contra a enxurrada de sentimentos, tentando encontrar algum sentido. Eu não vim para causar problemas, continuou Sofia, a voz trêmula. Eu vim para proteger você, Lara. O que está acontecendo é muito mais complicado do que você imagina. Lara sentiu um aperto no peito. Proteger de quê? Do que a verdade faz às pessoas. Eu precisava me separar para te manter segura. E agora, sua vida está em perigo. Sofia olhou para Leonardo. E o tipo de tensão entre eles era palpável, como se anos de histórias e segredos estivessem prestes a ser desvelados. O caos ao redor delas parecia se intensificar, mas Lara não conseguia desviar o olhar da mãe. Por que você foi? Embora? Ou que nunca me procurou? A dor era uma faca cravada em seu coração. E a sensação de traição que crescia era quase insuportável. Você não pode entender. Sofia exclamou, a voz falha, mas cheia de emoção. Havia coisas que eu precisava resolver, segredos que poderiam destruir nossa família. E você é mais importante do que imagina. As palavras de Sofia dispararam novas perguntas na mente de Lara. E então, o clima mudou novamente quando a porta se escancarou, revelando o esquadrão de homens armados. O homem caído no chão, que antes parecia ser uma ameaça, agora estava à mercê de uma nova tempestade. A sala encheu-se de gritos e desespero, enquanto as armas eram levantadas. Para cá! Agora! Um dos homens gritou, forçando todos a recuarem. Leonardo, com uma determinação feroz, se posicionou à frente de Lara e Sofia, como um escudo, os músculos tensos. O caos reinava. Lara sentiu o medo subir pela sua espinha, a situação mudando de trágica para mortal em questão de segundos. O que está acontecendo? Gritou. Fique atrás de mim, Leonardo ordenou, enquanto Sofia se movia em silêncio, como se tivesse um plano. Mas Lara não conseguia se concentrar. Sua cabeça zumbia com a revelação recém-descoberta. Você é minha mãe? Ela perguntou novamente, mais sobre o desejo de confirmação do que realmente em busca de uma resposta. Oh, Lara, Sofia murmurou, com lágrimas nos olhos. Mas antes que pudesse dizer mais, o líder dos homens, que haviam entrado, gritou. Levante as mãos! Ninguém se mexa! O clima de tensão era insuportável. Lara olhou para Leonardo e depois para sua mãe. O passado que ela nunca soube parecia estar colidindo com um futuro incerto. O que cada um deles queria? O que significava essa revelação? Ela ainda estava em choque, mas a vida dela estava se entrelaçando em uma teia que parecia impossível de desenredar.
E com a energia pulsante e caótica à sua volta, Lara sentiu que estava nas portas de um abismo e que todas as verdades até então escondidas estavam prestes a ser expostas. As armas apontadas e a tensão no ar a forçavam a confrontar o que pensava saber sobre sua vida e seu passado e sobre o que realmente importava. Quando uma voz ecoou, todos congelaram. Parece que finalmente chegamos ao fim do jogo. Quem realmente segurava as cartas? E quem estava prestes a perder tudo? A urgência da situação inundava Lara, deixando-a com um misto intenso de medo e esperança. Lara ainda estava em choque, tentando processar a revelação de Sofia quando tudo mudou novamente. A sala estava repleta de tensão, e ela percebeu a incerteza nos olhos de Leonardo. O homem armado os observava, a expressão de desprezo preponderando. O silêncio que pairava era pesado, como se todos estivessem esperando a próxima explosão. Foi quando, de repente, um barulho semelhante a um estrondo ecoou do lado de fora, como se o mundo estivesse, sim, desmoronando. A porta foi aberta com ímpeto e um grupo de homens entrou em formação, armados até os dentes. Eles avançavam como uma onda, determinando o destino de todos ali. Parem! Ninguém se mexa! Um dos novos intrusos gritou, e Lara sentiu o coração acelerar. O pânico a atingiu com força. Ela desejava encontrar um abrigo, um lugar seguro, mas estava cercada de todos os lados. Leve a garota! Um dos invasores gritou em sua direção, seus olhos queimando de malícia. Ela é o que precisamos. Aquelas palavras ressoaram na sala. Lara piscou, tentando entender. Por que ela? Antes que pudesse reagir, um dos homens tentou puxá-la para longe de Leonardo. Ele, por sua vez, avançou com um movimento rápido, agarrando o braço de Lara e a puxando para trás dele. Mas o homem não estava sozinho. Outros avançaram, formando uma barreira. Leonardo, o que está acontecendo? Lara gritou, o medo tomando conta dela. O bebê em seus braços começou a chorar, e o som, misturado ao caos, só aumentava sua ansiedade. São pessoas do meu passado, Leonardo respondeu, sua voz tensa. Eu pensei que já os tinha deixado para trás. Nunca imaginei que voltariam. O desespero crescente em seu tom fazia o coração de Lara doer. Então, como se o tempo tivesse interrompido, o ar ficou gelado. Sofia, antes tão aflita, agora parecia ter ganhado uma força inesperada. Você não pode levar minha filha! Ela gritou, apontando para Lara. Suas palavras cortaram o de sua filha. O homem que liderava o grupo riu, um riso frio que ecoou pelas paredes da mansão. Ainda não percebeu? Sofia? Não é a sua filha que estamos procurando. É a filha do Leonardo. A revelação atingiu Lara como um golpe. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava cheia de incredulidade. O que mais a vida reservava para ela? Aquela confusão tornava tudo mais intenso. Maia é importante, Lara, Leonardo disse, olhando para ela com um misto de urgência e desespero. Ela é a única herdeira de um dos maiores impérios financeiros do país. Eu a mantive escondida para protegê-la, assim como a você. Antes que pudesse responder, o homem do grupo de invasores continuou. E, pela sua proteção, ela se tornou um alvo. Você não tem ideia do que está acontecendo. Mas nós sabemos. Você e sua mãe são a chave para acabar com tudo isso. A sala se iluminou com essa nova luz. O que isso significava?
O que estava realmente acontecendo? Como poderia ser que sua vida inteira estivesse entrelaçada em tais intrigas e segredos? Lara olhou para as duas mulheres que a cercavam, suas mentes em um turbilhão. De repente, sem aviso, outra explosão de barulho ecoou do lado de fora, dessa vez mais perto do que antes. A casa tremeu e o chão sob os pés de Lara pareceu se borrar. O líder dos homens armados olhou para a porta, apreensivo. E então, se virou novamente. Não temos tempo. Precisamos da garota. Lara sentiu um frio na espinha. O que eles queriam dela? Que significava ser a chave? A verdade estava mais próxima do que nunca. E sua vida estava diante de uma bifurcação imprevisível. Ela não sabia se deveria correr, lutar ou se segurar nos braços de Leonardo e Sofia. Então, no meio de toda a confusão, sua mente falhou em dar sentido a tudo. E naquele instante, uma nova verdade inesperada brilhou como um relâmpago. O que realmente unia todos eles tinha tudo a ver com algo que ela nunca imaginaria. E Lara ficou paralisada. O que mais estava por trás de toda aquela loucura? O que os aguardava a seguir? Lara ainda estava em choque, absorvendo as palavras da mulher que acabara de entrar. A figura enigmática parecia irradiar uma energia familiar, mas ao mesmo tempo desconhecida. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, sua voz trêmula. A mulher, de cabelo desgrenhado e olhar profundo, fixou os olhos em Lara. Sou eu, Sofia, sua mãe. As palavras saíram como uma explosão no ar pesado da sala. O tempo pareceu parar. Lara sentiu o coração parar de bater. Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava, tentando processar o que acabara de ouvir. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Aquela mulher, aparentemente perdida e desnorteada, dizia ser a mãe dela. Leonardo também parecia em choque, sua expressão se contorcendo entre a confusão e a dor. Sofia, como você pode estar aqui? Ele olhou para a mulher como se buscasse entender a impossibilidade diante deles. Lara, por sua vez, lutava contra a enxurrada de sentimentos, tentando encontrar algum sentido. Eu não vim para causar problemas, continuou Sofia, a voz trêmula. Eu vim para proteger você, Lara. O que está acontecendo é muito mais complicado do que você imagina. Lara sentiu um aperto no peito. Proteger de quê? Do que a verdade faça às pessoas. Eu precisava me separar para te manter segura. E agora sua vida está em perigo. Sofia olhou para Leonardo e o tipo de tensão entre eles era palpável, como se anos de histórias e segredos estivessem prestes a ser desvelados. O caos ao redor delas parecia se intensificar, mas Lara não conseguia desviar o olhar da mãe. Por que você foi embora? Por que nunca me procurou? A dor era uma faca cravada em seu coração, e a sensação de traição que crescia era quase insuportável. Você não pode entender, Sofia exclamou, a voz falha, mas cheia de emoção. Havia coisas que eu precisava resolver, segredos que poderiam destruir nossa família. E você é mais importante do que imagina. As palavras de Sofia dispararam novas perguntas na mente de Lara. Então um tiro ecoou. O som reverberou pelas paredes da mansão, fazendo todos se encolherem. Lara sentiu um gelo na espinha enquanto uma figura apareceu na porta. Um homem com um olhar faminto. Ele não parecia nada amistoso. Leonardo, você se acha esperto, mas acabou de assinar a sua sentença.
O homem gritou, e o desespero no rosto de Leonardo era inconfundível. Cale-se! O que você quer? Leonardo rugiu, os músculos se tensionando, pronto para proteger Lara e Sofia. O caos reinou, gritos misturando-se a trovões de armas disparando, o medo pulsando na sala. Sem pensar, Lara girou em direção à porta de onde o homem tinha surgido. Apenas para ver outro grupo invadindo a sala. Armados, o pânico tomou conta dela. E em meio ao caos, algo aconteceu. O homem que gritou se virou para a figura nova e, num gesto abrupto, disparou contra ela. O mundo inteiro parecia parar. Lara viu uma explosão de sangue quando a figura caiu. E, para seu horror, ela reconheceu. Era Sofia. O olhar suplicante de sua mãe, enquanto o corpo dela despencava no chão, a fez querer gritar. Mas o som ficou preso na garganta. Não, mãe! O lamento escapuliu como um grito involuntário. E uma onda de dor a inundou. Sofia! Ela se precipitava para o corpo. Mas Leonardo a segurou com firmeza, os olhos transbordando de desespero. Não, Lara! Você deve ficar atrás de mim! Ele gritou, a voz cortando o ar. Mas o coração dela estava despedaçado. O que acabara de acontecer? Sofia não podia estar morta. Isso era tudo um plano. O homem que disparou agora parecia exultante, o desprezo em seu olhar era palpável. Como você pôde ser tão ingênuo, Leonardo? A verdade finalmente será exposta. Sua amada mãe estava aqui para te ajudar. E agora ela vai custar tudo a você. As palavras dele cortavam como facas. Lara olhou para Leonardo, buscando uma resposta, um motivo, um sinal de que tudo isso era apenas um pesadelo. Mas ao invés, ele estava paralisado, perdido em seu próprio tormento. O que ele tinha escondido? Que mais segredos estavam prestes a emergir? O desespero a consumia. O que ela realmente sabia sobre sua mãe? Se havia um plano intricado, por que Sofia havia voltado? E aquela troca de informações entre os dois. Era tudo uma armadilha. Então, um novo ruído. Vindo de fora, uma explosão. O chão tremia, como se a própria mansão estivesse prestes a colapsar. Elas não eram as únicas envolvidas. A verdade estava vindo à tona. E, de algum modo, Lara era o foco disso tudo. O que vem a seguir? As palavras flutuavam no ar, e a questão fazia eco ressoar na mente de todos. O que Sofia tinha escondido? Qual era exatamente o papel de Lara nesta história? E mais importante, aquela não era a última vez que iriam ouvir falar de Sofia? O que ainda estava por vir? Lara ainda estava em choque, absorvendo as palavras da mulher que acabara de entrar. A figura enigmática parecia irradiar uma energia familiar, mas ao mesmo tempo desconhecida. Quem é você? Ela conseguiu perguntar. Fim. Sua voz trêmula. A mulher, de cabelo desgrenhado e olhar profundo, fixou os olhos em Lara. Sou eu, Sofia, sua mãe. As palavras saíram como uma explosão no ar pesado da sala. O tempo pareceu parar. Lara sentiu o coração parar de bater. Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava, tentando processar o que acabara de ouvir. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Aquela mulher, aparentemente perdida e desnorteada, dizia ser a mãe dela? Leonardo também parecia em choque, sua expressão se contorcendo entre a confusão e a dor. Sofia, como você pode estar aqui?
Ele olhou para a mulher como se buscasse entender a impossibilidade diante deles. Lara, por sua vez, lutava contra a enxurrada de sentimentos, tentando encontrar algum sentido. Eu não vim para causar problemas, continuou Sofia, a voz trêmula. Eu vim para proteger você, Lara. O que está acontecendo é muito mais complicado do que você imagina. Lara sentiu um aperto no peito. Proteger de quê? Do que a verdade faz às pessoas. Eu precisava me separar para te manter segura. E agora? Sua vida está em perigo. Sofia olhou para Leonardo, e o tipo de tensão entre eles era palpável. Como se anos de histórias e segredos estivessem prestes a ser desvelados. O caos ao redor delas parecia se intensificar. Mas Lara não conseguia desviar o olhar da mãe. Por que você foi embora? Por que nunca me procurou? A dor era uma faca cravada em seu coração, e a sensação de traição que crescia era quase insuportável. Você não pode entender! Sofia exclamou, a voz falha, mas cheia de emoção. Havia coisas que eu precisava resolver, segredos que poderiam destruir nossa família. E você é mais importante do que imagina. As palavras de Sofia dispararam novas perguntas na mente de Lara. Então, um tiro ecoou. O som reverberou pelas paredes da mansão, fazendo todos se encolherem. Lara sentiu um gelo na espinha, enquanto uma figura apareceu na porta. Um homem com um olhar faminto. Ele não parecia nada amistoso. Leonardo, você se acha esperto, mas acabou de assinar a sua sentença! O homem gritou, e o desespero no rosto de Leonardo era inconfundível. Cale-se! O que você quer? Leonardo rugiu, os músculos se tensionando, pronto para proteger Lara e Sofia. O caos reinou, gritos misturando-se a trovões de armas disparando, o medo pulsando na sala. Sem pensar, Lara girou em direção à porta de onde o homem tinha surgido, apenas para ver outro grupo invadindo a sala, armados. O pânico tomou conta dela, e em meio ao caos, algo aconteceu. O homem que gritou se virou para a figura nova e, num gesto abrupto, disparou contra ela. O mundo inteiro parecia parar. Lara viu uma explosão de sangue quando a figura caiu. E, para seu horror, ela reconheceu. Era Sofia, o olhar suplicante de sua mãe, enquanto o corpo dela despencava no chão. A fez querer gritar, mas o som ficou preso na garganta. Não, mãe! O lamento escapuliu como um grito involuntário, e uma onda de dor a inundou. Sofia! Ela se precipitava para o corpo, mas Leonardo a segurou com firmeza, os olhos transbordando de desespero. Não, Lara! Você deve ficar atrás de mim! Ele gritou, a voz cortando o ar. Mas o coração dela estava despedaçado. O que acabara de acontecer? Sofia não podia estar morta. Isso era tudo um plano. O homem que disparou agora parecia exultante. O desprezo em seu olhar era palpável. Como você pôde ser tão ingênuo, Leonardo? A verdade finalmente será exposta. Sua amada mãe estava aqui para te ajudar. E agora ela vai custar tudo a você. Palavras dele cortavam como facas. Lara olhou para Leonardo, buscando uma resposta, um motivo, um sinal de que tudo isso era apenas um pesadelo. Mas, ao invés, ele estava paralisado.
perdido em seu próprio tormento. O que ele tinha escondido? Que mais segredos estavam prestes a emergir? O desespero a consumia. O que ela realmente sabia sobre sua mãe? Se havia um plano intrincado, por que Sofia havia voltado? E aquela troca de informações entre os dois? Era tudo uma armadilha? Então, um novo ruído. Vindo de fora, uma explosão. O chão tremia, como se a própria mansão estivesse prestes a colapsar. Elas não eram as únicas envolvidas. A verdade estava vindo à tona, e de algum modo, Lara era o foco disso tudo. O que vem a seguir? As palavras flutuavam no ar, e a questão fazia eco ressoar na mente de todos. O que Sofia tinha escondido? Qual era exatamente o papel de Lara nesta história? E mais importante, aquela não era a última vez que iriam ouvir falar de Sofia? O que ainda estava por vir? Antes que pudesse processar tudo, um brilho peculiar chamou a atenção de Lara. Um símbolo que ela reconhece. Era o logotipo de uma organização secreta que seu pai, um homem que nunca conheceu, frequentemente mencionava nas raras conversas que tivera hoje. O que esse símbolo estava fazendo ali? Ah, é claro! O homem que disparou soltou uma gargalhada fria. Você não faz ideia do que está... Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, não é? Mais segredos virão à tona e sua conexão com essa história se tornará mais que evidente. Vocês duas são o cerne de algo muito maior. Lara só conseguiu se perguntar que tipo de tempestade havia começado ali. Would the real motives of those they trusted be exposed? A conexão dela com tudo isso estava se aprofundando. À medida que os homens armados se aproximavam, ela percebeu que o verdadeiro jogo apenas começava. Uma onda de terror e curiosidade tomou conta dela. O que mais estava por vir? Lara estava paralisada, o corpo congelado, enquanto as palavras de Sofia ecoavam pela sala. A figura da mulher caindo no chão fez tudo ao redor dela se desmoronar. Leonardo, com os olhos transbordando em desespero, virou seu corpo, quase como se pudesse protegê-las de um destino cruel. O olhar de horror estava em seu rosto, mas não havia tempo para lamentações. Os homens armados cercavam o espaço. Lara sentiu o aperto no peito. Mãe, não, não! O grito escapuliu, mas a verdade era mais dolorosa do que qualquer palavra. Sofia estava ali, mas não podia ajudar. O que havia sido prometido agora tinha um preço, e o preço era alto. Leonardo! Lara gritou. O que vamos fazer? A sala parecia girar, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas ele respirou fundo, a expressão se tornando mais firme. Precisamos manter a calma. Saiu firme, mas vazia. Ele olhou para o corpo de Sofia, um misto de dor e determinação. Não vamos deixar que isso termine assim. Por um instante, tudo fez sentido. Lara percebeu que todas as peças se juntavam. A conexão, o símbolo que vira, o passado obscuro de Leonardo e as revelações que explodiram como fogos de artifício dentro dela. Em meio ao caos, surgiu uma pequena chama de coragem. Ela não era apenas uma empregada, ela era muito mais. Lara agarrou Maia, que estava no colo de Leonardo, e olhou para os homens avassaladores. Se quiserem me levar, vão ter que passar por cima de nós. A fúria encheu seu coração, e ela sentiu que tinha algo a perder. O homem líder dos invasores
lançou um olhar de desprezo. Você acha que pode salvar o dia? Isso é apenas o começo. O sorriso dele era frio. Mas com um grito de guerra, Leonardo se colocou à frente. Eu não tenho medo de vocês. Lutar por Lara e Maia é o que eu farei. O poder nas suas palavras parecia ecoar, e Lara sentiu sua determinação crescer. Repentinamente, um grupo de policiais entrou, armas em punho, e o caos se transformou em um frenesi. Todos no chão, ninguém se mexa. As vozes ecoavam como trovões, e Lara quase não podia acreditar. Os invasores foram pegos de surpresa. O líder dos homens armados tentou recuar, mas Leonardo se adianta. Você não vai escapar. A tensão estourou quando os policiais cercaram o grupo, as armas reunidas. Em um só ponto, Lara se agarrou a Maia e, com um olhar determinado, piscou para Leonardo. Vamos sair daqui, ela disse. E juntos, o trio se afastou do fogaréu. Aquela parte da vida deles estava se fechando. À medida que saíam, Lara fez uma última olhada para o corpo de Sofia, que estava sendo coberto. Havia uma dor no coração dela, mas uma última promessa ressoava em sua mente. Ela escolheria o que seguir em frente significava. Ela viveria por elas. E assim, enquanto a luz do dia iluminava seus rostos, Lara e Leonardo se afastaram da mansão em direção a um futuro incerto. Mas agora, pelo menos, eles tinham um ao outro. O que será que vem a seguir? Pensou. Lara, enquanto caminhava em direção ao desconhecido, sua mente girando. Uma mistura de esperança e temor agia como um combustível. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro estava em suas mãos. Se você chegou até aqui e quer mais histórias como essa, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas reviravoltas incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Eu quero ver vocês inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vá! Faça isso! Não espere nem mais um segundo.